Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Eizou sabia que era sua hora de brilhar. Se o curador mudaria sua impressão sobre ele ou não dependia de seu desempenho neste momento crucial. Grande Preceptor Zero, acalme-se, disse Eizou, adiantando-se para bloquear o caminho do homem. Dentre todos os presentes, talvez apenas Eizou tivesse autoridade para deter Ruzero. Ruzero franziu a testa e lançou um olhar a Eizou. Um especialista de nível superior como ele podia perceber claramente que Eizou também não era um homem comum. Não apenas seu nível de cultivo era significativo, mas o nível de seu reino de contrato de sangue era ainda mais alto que o dele. Além disso, sua besta de estimação, escondida na densa névoa, parecia ser uma criatura de quarta classe. Por mais forte que fosse sua sede de vingança, ele se conteve para não agir impulsivamente. Com quem estou falando? Perguntou Ruzero. Eizou apresentou-se, e Ruzero assentiu. Então é o Sr. Ie do Reino do Dragão de Jade. Já ouvi falar de sua reputação. No entanto, tenho assuntos pessoais a resolver agora. Se desejar, podemos conversar depois que eu terminar, Sr. Ie. Dito isso, continuou avançando. Eizou teve que detê-lo novamente. Grande Preceptor Zero, lamento dizer isso, mas receio que você terá que esquecer seus planos por agora. O quê? A expressão de Ruzero escureceu imediatamente. Ele apontou para o topo da colina e disse, o assassino que matou meu filho está lá. Se você não vai vingá-lo, tudo bem. Mas não vejo por que eu não posso fazer isso. Como Eizou entendia completamente a situação, ele a reiterou em detalhes antes de aconselhar. Grande Preceptor Zero, foi seu filho quem iniciou o incidente. Siga meu conselho e deixe isso para lá. Ruzero explodiu de raiva. Quem você pensa que é para me dar ordens? Ruzero imediatamente ficou hostil. Sacudindo seu longo cetro, uma aura intimidante começou a saturar o ar ao redor. Eizou sabia que era impossível persuadir Ruzero a abandonar seu rancor apenas algumas horas após o assassinato de seu filho. Parecia que o conflito era inevitável. Se era assim, então deveriam ir direto ao ponto. O curador não estava errado em querer proteger seu discípulo, e Ruzero não estava errado em querer vingar seu filho. Eles apenas tinham pontos de vista diferentes. Como Eizou estava do lado do curador, não importava o quão convincente fosse o argumento de Ruzero, ele nunca o deixaria subir até lá. Era assim que o mundo funcionava. Alcançando o status e prestígio de Eizou, alguém já teria percebido a ilusão que era a justiça. Nada neste mundo era inerentemente certo ou errado. Portanto, ele não sentia nenhum peso em sua consciência. Se Ruzero quisesse uma luta, ele a teria. Afinal, este não era o país da serpente. Ele estava na cidade do Bordo, do reino do dragão de Jade. Sentindo a aura hostil, Eizou simplesmente sacudiu a manga e liberou uma aura igualmente intimidante. Quando as duas energias invisíveis colidiram, com um estrondo, a grande rocha entre eles se partiu em pedaços. A expressão de Ruzero ficou gelada. Ele podia ver o quanto Eizou estava determinado em impedi-lo de se vingar do assassino. Se era assim, não havia mais nada a dizer. Muito bem. Então, deixe-me experimentar o que o Sr. Ie pode fazer. Dito isso, uma rajada de vento começou a surgir sob os pés de Ruzero. Então, um tornado enorme, com dezenas de metros de altura, apareceu do nada, levantando grãos de areia e pedras do chão ao redor. Esses projéteis improvisados foram então lançados em direção a Eizou em velocidade vertiginosa. Este estendeu um braço e cerrou o punho. Um fluxo de água jorrou, formando uma lâmina. Com o movimento do dedo de Eizou, a lâmina de água imediatamente se transformou em gotículas e disparou em direção ao tornado, despedaçando-o. Como não conseguiram chegar a um acordo, eles imediatamente começaram a duelar com feitiços. No entanto, Eizou tinha uma vantagem óbvia devido ao seu contrato de sangue pertencer a um reino superior. Ciente da competência de Eizou, Ruzero sorriu e invocou um feitiço. A serpente de areia em seu cetro rastejou para o chão e subitamente aumentou de tamanho. Em um instante, tornou-se uma serpente enorme, com mais de 30 metros de comprimento. Uma camada de areia flutuava ao redor do corpo da criatura. Suas presas eram afiadas como navalhas, e quando sua grande cauda se agitava, o som estridente deixava todos inquietos. Muitos não resistiram e cobriram os ouvidos para bloquear o ruído bizarro, mas foi em vão. Várias pessoas mostraram expressões de dor. Lin Jin também percebeu a comoção. Ele olhou para a serpente de areia amarela abaixo com muita curiosidade e sentiu um impulso de correr para avaliar a criatura com sua agulha de fio enrolado. Era uma pena que a agulha tivesse um alcance tão curto. Lin Jin também não entrou em pânico, pois sentia que uma oportunidade como essa surgiria no futuro. O continente da grama era conhecido por ter bestas de estimação mais fortes, então, mesmo sendo também uma besta de quarta classe, a serpente de areia amarela era muito superior ao dragão das nuvens de Eizou.
Isso acontecia mesmo que um fosse uma serpente ou outro um dragão aquático. Um dragão aquático era a reencarnação de um dragão. Embora isso supostamente fosse apenas um mito, havia muitos outros ditados semelhantes. Ainda assim, não seria irracional esperar que um dragão aquático fosse mais forte que uma serpente. No entanto, esse não era sempre o caso, como agora. Iei-Uzou podia ver isso. Se fosse uma batalha entre bestas de estimação, seu dragão das nuvens estaria em desvantagem. O fato de Ruzero ser capaz de se tornar o grande preceptor do país da serpente provava que ele tinha algumas habilidades ocultas. Mas o forte de Iei-Uzou eram suas várias habilidades de aprimoramento. Ele imediatamente invocou um feitiço, tornando a névoa ao redor de seu dragão ainda mais densa. O som da água corrente podia ser ouvido. O dragão então soltou um assobio longo que superou o ataque sonoro misterioso da serpente. Em um instante, as duas bestas de quarta classe travaram um duelo. Tanto os nativos do continente da grama quanto as autoridades da cidade do bordo se afastaram. Eles não ousaram ficar muito perto quando bestas de quarta classe estavam lutando, caso fossem pegos no fogo cruzado e morressem sem saber o que aconteceu. Entre as autoridades, um homem confuso perguntou: "Por que o senhor rei está lutando com aquele oficial do continente da grama?" "Não sei. Faria sentido se ele apenas permitisse que o oficial se vingasse e acabasse com isso. Não entendo por que ele o impediu." "Calem a boca." Zhu Venta rosnou com raiva ao ouvir a discussão de seus subordinados. "O senhor Ye não é um homem comum. Ele deve ter seus motivos para fazer isso. Vocês não podem simplesmente criar especulações infundadas sem saber a verdade." Embora dissesse isso, Zhu Venta estava igualmente perplexo e curioso, incapaz de entender o que levou Iei-Uzou a entrar em batalha. Por enquanto, eles só podiam assistir de longe. Iei-Uzou e Ruzero estavam parados em grandes rochas enquanto continuavam a invocar feitiços. Ruzero murmurava um encantamento enquanto invocava seu feitiço. Era um feitiço mágico do continente da grama. Um raio de luz brilhou do céu, iluminando a serpente de areia amarela. A serpente imediatamente cresceu ainda mais. Há pouco, tinha 30 metros de comprimento. Agora, tinha o dobro. O dragão das nuvens de Iei-Uzou foi significativamente superado em tamanho pelo oponente. Danos colaterais eram inevitáveis em uma batalha entre monstros massivos. Rochas se esfacelaram em pedaços minúsculos, enquanto a densa floresta foi achatada. O nível de destruição causado era acompanhado por ruídos ensurdecedores. Percebendo que as coisas estavam piorando, Iei-Uzou imediatamente invocou um feitiço em resposta. Ilusão do dragão. Juntando as mãos, as vestes de Iei-Uzou esvoaçaram enquanto a névoa ao redor de seu dragão se concentrava em direção à criatura. Simultaneamente, água de riachos e rios ao redor foi atraída e consolidada ao redor do corpo do dragão, criando a silhueta de um dragão. O feitiço parecia ter usado água para criar uma armadura de dragão no dragão aquático. De bigodes, chifres, escamas e garras, tudo parecia tão real. A força do dragão das nuvens foi grandemente aumentada. Embora seu tamanho permanecesse o mesmo, agora estava pelo menos em pé de igualdade com a serpente de areia amarela. O ruído causado pela batalha feroz entre as bestas monstruosas podia ser ouvido a quilômetros de distância. A vegetação restante foi arrancada, e o chão se partiu devido ao nível extremo de violência envolvido na luta. O dragão cuspiu um jato de água que se transformou em uma lança aquática destinada a perfurar o corpo do inimigo. A serpente de areia amarela não esquivou do ataque, mas, em vez disso, confiou na armadura de areia em seu corpo para bloquear a lança. Sons explosivos das colisões podiam ser ouvidos um após o outro, e a água respingava por toda parte, como se o local tivesse sido atingido por uma chuva de areia. No entanto, enquanto a armadura de areia foi quebrada, a serpente permaneceu ilesa. Em vez disso, a serpente de areia amarela subitamente balançou sua cauda em direção ao dragão, desferindo um golpe inesperado. Não apenas a casca externa de água do dragão se estilhaçou, mas o dragão foi lançado a centenas de metros de distância, deixando um sulco profundo no chão enquanto rochas e poeira eram lançadas no ar. Mesmo como um homem que já havia visto combates, o Venta não pôde evitar empalidecer diante da visão das bestas de quarta classe lutando. Ele estava muito chocado para falar. Como bestas de quarta classe estabeleciam o padrão para um país intermediário, vê-las batalhando era como assistir a dois países em guerra. Era fascinante e assustador. Até Lin Jin, que observava do topo da colina, ficou impressionado. Bestas de quarta classe podiam crescer significativamente mais do que seu tamanho original. Quando humanos ficavam diante desses seres grandiosos, todos pareciam minúsculos e impotentes contra as bestas. Não importa quão alto fosse o nível de cultivo de uma pessoa, sozinha, ela não poderia lutar contra uma besta de quarta classe. Ainda assim, os humanos continuavam sendo um componente indispensável da força de combate. Parte da força de uma besta era inata, enquanto a outra metade dependia de aprimoramentos concedidos por seus companheiros humanos.
Sem feitiços de aprimoramento, essas criaturas nunca possuiriam força suficiente para planar montanhas. Lin Jin balançou a cabeça. Ele podia ver que o dragão aquático de Eizou não era páreo para a serpente de areia amarela. Se a luta continuasse, o dragão poderia sofrer uma derrota devastadora. Se é apenas uma besta de quarta classe, eu deveria ser capaz de subjugá-la com a habilidade de dissuasão. Talvez não consiga usá-la por muito tempo, mas pelo menos terei a chance de atacá-la com a agulha de fio enrolado, pensou Lin Jin, planejando seu próximo passo. Seria ótimo se Eizou pudesse ajudá-lo, mas se não pudesse, Lin Jin ainda teria que enfrentar esse oponente sozinho. Claro, ele reconhecia a graça do velho Yi também. O choque de auras durante a intensa batalha das bestas de quarta classe já havia assustado todas as criaturas na floresta. Aquelas que não conseguiram escapar a tempo estavam todas tremendo em suas tocas. Até Dourado parecia bastante intimidado, então era claro que a aura funcionava bem contra outras bestas também. Um pensamento repentino veio à mente de Lin Jin. Espere, se a besta de quarta classe atacar fora da área de influência da habilidade de dissuasão, eu provavelmente seria esmagado antes de poder subjugá-la. Ao ter essa realização, Lin Jin ficou desanimado. Embora a agulha de fio enrolado fosse poderosa, ela não era invencível. Era simples. Se o oponente jogasse uma pedra enorme, a agulha não conseguiria perfurá-la. Isso imediatamente perturbou Lin Jin. Velho Yi, mantenha-se firme, torceu Lin Jin silenciosamente. Mas era uma pena que os céus nunca concedessem desejos. Depois que a serpente de areia amarela lançou o dragão para longe, Ruzero imediatamente redirecionou sua besta para atacar a colina. Eles realmente mudaram de alvo no meio da batalha. Lin Jin respirou fundo enquanto pensava em um contra-ataque. Sua única opção era deixar Dourado enfrentar esse oponente enquanto ele procurava uma chance de atacar. Se isso daria certo ou não ainda era uma grande incógnita. Até Lin Jin não tinha certeza se a agulha de fio enrolado poderia perfurar a armadura de areia da serpente. Dourado adotou uma postura ousada. Com um bater de asas, ele avançou sem um pingo de medo. Deixando de lado se o pássaro conseguiria ou não se defender do oponente, era óbvio que Dourado triunfava em termos de grandiosidade. Ambas as criaturas se moveram em velocidade vertiginosa. Em um instante, Dourado estava lutando contra a serpente de areia amarela. Esta não estava nem um pouco cautelosa com Dourado, que era minúsculo em comparação com seu tamanho gigantesco. Ela simplesmente abriu a boca, pronta para engolir Dourado. Apesar de sua bravura, Dourado não era tolo. Como não podia competir em tamanho, só podia lutar de forma guerrilheira. Bateu as asas e voou para cima. No momento certo, o pássaro mergulhou e bicou um dos olhos da serpente. Foi rápido, eficiente e cruel. Não houve hesitação no ataque de Dourado, e por ser tão inesperado, foi um sucesso. Dourado tinha chamas em seu bico, então o ataque pareceu uma barra de metal incandescente esfaqueando o olho da serpente. Até Lin Jin, que estava a centenas de metros de distância, pôde ouvir o som úmido de um globo ocular estourando. Um silvo alto e doloroso seguiu aquele som grotesco. Ruzero sentiu seu coração se contrair. Aquela era sua besta de estimação, o rosto do país da serpente. Era chocante como uma criatura tão preciosa foi cegada por uma bicada de galo. Enfurecido, o grande preceptor imediatamente invocou outro feitiço. No entanto, mesmo sem seus feitiços de aprimoramento, a serpente de areia amarela suportaria sua dor excruciante e continuaria atacando. Após seu ataque bem-sucedido, Dourado bateu as asas alegremente, cacarejando alto como se estivesse provocando a serpente antes de virar e fugir. Até Lin Jin ficou pasmo com as ações de Dourado. Enfurecida, a serpente de areia amarela jogou tudo para o alto e perseguiu. Logo, foi levada para longe do campo de batalha por Dourado. Quando Ruzero percebeu o que estava acontecendo, rapidamente ordenou que a serpente ficasse para trás. Se a besta de estimação fugisse, como a luta continuaria? E sem sua besta ao seu lado, e se o inimigo o atacasse? Ruzero sentiu suor frio em suas costas. Finalmente, depois que Dourado desapareceu sem deixar vestígios, a serpente, cega em um olho, retornou relutantemente. De alguma forma, sua órbita ocular vazia, da qual o sangue jorrava, fazia a serpente parecer ainda mais ameaçadora. Era de se esperar. Qualquer um que fosse bicado em um olho ficaria igualmente furioso. Enquanto Dourado mantinha a serpente ocupada, Eizou conseguiu chamar seu dragão aquático de volta, então provavelmente estavam prestes a ter outra grande luta. Foi então que uma onda de energia surgiu da caverna atrás de Lin Jin. Sentindo a mudança, alegria surgiu na expressão de Lin Jin. Havia apenas um dia desde que ele alimentou Xiao Wu com as pílulas, mas Lin Jin agora podia sentir a diferença. Xiao Wu estava acordado. Não, ele estava mais do que acordado. No momento seguinte, a silhueta de um lobo saltou da caverna. Chamas lambiam o céu no exato momento em que ele emergiu da caverna. Toda a cena parecia uma erupção vulcânica, iluminando o céu noturno com um tom dourado.
Todos abaixo da colina ficaram pasmos. Por que a outra besta? É um lobo de fogo. Espere, este lobo de fogo parece um pouco diferente. Um lobo de fogo não era uma raça rara, muitas pessoas os tinham, e podiam ser encontrados em todos os cantos. No entanto, era incomum ver lobos de fogo de alto nível. A maioria deles era de primeira classe, com apenas um punhado que chegava à segunda. Lobos de fogo de terceira classe seriam considerados lendários pela maioria. Essas pessoas obviamente nunca tinham visto um lobo de fogo de quarta classe antes. Xiao Wu começou a crescer em tamanho, mas mesmo em seu estado de lobo gigante, ainda era minúsculo em comparação com a serpente e o dragão aquático. No entanto, as chamas em seu corpo eram anormalmente grandes. Ele se assemelhava a um vulcão em erupção, com jatos de chama que atingiam 30 metros de altura. Xiao Wu estava envolto em chamas como se fosse um espírito do fogo. Lin Jin já tinha visto uma versão menor dessa exibição intimidante. Foi quando Xiao Wu evoluiu para a terceira classe, e as chamas queimaram sua casa. Desta vez, porém, as chamas queimavam 10 vezes mais brilhantes e intensas do que naquela época. Sem dúvida, Xiao Wu havia evoluído. Uma evolução perfeita. O processo de evolução terminou mais rápido do que Lin Jin esperava. Mas o que causou isso ainda não está claro. Poderia ter sido a pílula de fogo elemental, ou a pressão emitida pelo duelo entre o dragão das nuvens e a serpente de areia amarela. Ainda assim, a evolução não poderia ter vindo em um momento melhor. Pelo menos Lin Jin poderia relaxar por agora. Isso era bom. A aura de Xiao Wu havia completamente dominado as auras do dragão aquático e da serpente. Mesmo que todos fossem de quarta classe, Xiao Wu, que alcançou uma evolução perfeita, era muito mais forte que seu oponente. Talvez Xiao Wu tenha conseguido pular para a quinta classe, assim como da última vez. Isso era apenas uma suposição de Lin Jin. Ele ainda não havia avaliado Xiao Wu, então não podia ter certeza. Mas o que ele podia confirmar era que o pobre grande preceptor acabará de perder sua chance de se vingar. Ele só tinha uma besta de estimação de quarta classe. Como ele poderia possivelmente vencer esta batalha? Se ele fosse inteligente, mudaria sua estratégia. Pelo menos não seria burro o suficiente para desafiá-los de frente. Como esperado, o visivelmente surpreso Ruzeiro não comandou sua besta para atacar. Ele tinha uma expressão incerta no rosto. Não apenas perdeu seu filho, mas uma derrota humilhante parecia iminente para sua besta de estimação. Sua dignidade havia se esvaído. No entanto, submeter-se não era uma opção. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. E usou sozinho provavelmente poderia impedi-lo de entrar em fúria, e quem diria que o homem no topo da colina teria uma besta de estimação de quarta classe? Como eles poderiam continuar lutando? Se o fizessem, ele sem dúvida perderia a batalha. Como era de se esperar de um grande preceptor, Ruzeiro estava plenamente ciente de que sua vingança não poderia ser realizada hoje. Ele simplesmente gritou para Lin Jin. Muito bem, eu, Ruzeiro, admito a derrota hoje. Quem é você? Ousa se nomear? Essas eram geralmente as linhas ditas antes de alguém escapar da batalha. Logicamente, agora era a hora de Lin Jin usar o poder de Xiao Wu para eliminar o inimigo, destruindo a raiz do problema. Mas isso era realmente difícil de fazer. Deixando de lado a questão de se ele realmente poderia matar o homem. Mesmo que o fizesse, seria um desafio flagrante ao país da serpente do continente da grama. Se isso acontecesse, não seria apenas uma guerra que viria para eles. E Zou pode não se juntar a ele nesse ato ridículo também. Além disso, isso não se encaixava bem em sua identidade como curador. Depois de pensar um pouco, Lin Jin respondeu em voz baixa. Eles me chamam de curador. Se você está relutante em se render, então fique à vontade para me procurar a qualquer momento. Mas deixe-me avisá-lo, se você aparecer novamente, não vou deixá-lo sair tão fácil assim. Curador. Que dominador e poderoso! Eu, Ruzeiro, vou me lembrar de você. Vamos esperar para ver, Ruzeiro ameaçou em resposta. Naquele momento, Zou de repente disse a Ruzeiro. Grande Preceptor Zero, permita-me dar-lhe um conselho. Esqueça o que aconteceu hoje e não tente perseguir o assunto. É sua sorte que o curador está deixando você escapar. Não provoque uma calamidade sobre seu país da serpente. Zou falou por boa vontade, mas para Ruzeiro, soou como zombaria. Uma zombaria flagrante. Senhor Ye, quão poderoso você acha que seu reino do dragão de Jade é? Vocês são um grande país? Como ousa falar um absurdo tão descarado? O que você disse é mais do que suficiente para servir como casus belli para o país da serpente declarar guerra ao seu reino patético, Ruzeiro avisou através de dentes cerrados. Ele era o grande preceptor do país da serpente, então suas palavras tinham muito peso. Zou franziu a testa, refletindo, se eu soubesse, nunca teria dito isso. Como esse nativo do continente da grama retribui minha bondade com hostilidade?
Isso é uma questão entre o reino do dragão de Jade e o país da serpente? Mas se o país da serpente realmente pretendia travar guerra contra o reino do dragão de Jade, provavelmente não era brincadeira. E Yuzou não tinha autoridade para decidir um assunto nacional tão grande por conta própria. Zhu o Vento e os outros ficaram igualmente assustados. Uma guerra estava sendo preparada? Se sim, eles definitivamente estariam em apuros quando voltassem. Até o senhor da cidade Baizenko poderia ser punido, muito menos eles. Ruzero partiu imediatamente depois de dizer sua fala. Ele provavelmente estava com medo de qualquer ataque furtivo. Esta situação estava ficando cada vez mais problemática. Senhor Ye, ó, o que fazemos? Zhu o Vento estava em pânico. Apesar de ser um dignitário, o grande mordomo da mansão do senhor da cidade, ele estava com muito medo para pensar quando se tratava de questões nacionais. E Yuzou, por outro lado, conseguiu se manter calmo. Ele também entraria em pânico se fosse o responsável por sua situação atual. Afinal, ir para a guerra era um grande negócio, mas as coisas deveriam ficar bem com o curador por perto. Mordomo Zhu, mantenha a calma. Com o curador por perto, nosso reino do dragão de Jade não será envolvido em uma guerra. E Yuzou não estava completamente confiante quando disse isso. Por isso, deixou um confuso Zhu o Vento logo depois para procurar o curador. Curador, isso pode ser ruim. Uma pessoa como o Ruzero nunca deixaria as coisas irem tão facilmente. O que você acha? E Yuzou estava evidentemente preocupado. Lin Jin também entendeu a gravidade deste problema. Claro, tudo isso foi resultado das ações de Pequena 5 e Shanyer, então ele não podia se isentar do problema. Agora, sua única opção era resistir até o fim. No entanto, não era certo arrastar o reino do dragão de Jade para este problema também. A única solução que ele podia pensar agora era usar sua identidade como curador para buscar a ajuda dos visitantes do salão de visitas. Além disso, ele também tinha que acalmar as autoridades no reino do dragão de Jade, para aconselhá-las a não ceder à provocação. Em outras palavras, não tentar lhe causar problemas. Nisso, Lin Jin disse. Velho Yi, questões com o país da serpente não dizem respeito ao reino do dragão de Jade. Por favor, me ajude a explicar isso para as autoridades relevantes. Além disso, você será capaz de entrar em contato com Corvo Negro e Criança Fantasma? A única ideia que Lin Jin tinha agora era enviar algumas pessoas para aconselhar o país da serpente a desistir de sua ideia ousada. Depois de muita consideração, ele sentiu que Corvo Negro e Criança Fantasma eram os mais adequados para a tarefa. Ambos eram indivíduos independentes que não temiam repercussões, ao contrário de Ye Yuzou. O status e a personalidade de Ye Yuzou restringiam de fazer qualquer coisa que fosse fora dos limites. Ainda faltavam alguns dias até a próxima abertura do salão de visitas. Lin Jin não podia esperar tanto. Se conseguissem entrar em contato com Corvo Negro e Criança Fantasma antecipadamente, ambos os especialistas poderiam oferecer assistência ao curador por respeito. No entanto, Lin Jin não tinha ideia de quão bem-sucedido esse plano poderia ser. Se não funcionasse, ele teria que pensar em outra coisa. Se o país da serpente decidisse invadir de qualquer maneira, Lin Jin decidiu que não recuaria da luta. Ele tentaria evoluir Dourado para a 4ª classe também. Com Shanyer, haveria 3 bestas de 4ª classe participando da invasão ao país da serpente. Então, caberia ao desempenho do inimigo se eles não quisessem ser derrotados. No entanto, esse plano era seu último recurso. Se pudesse evitá-lo, tentaria ao máximo não tomar uma medida tão drástica. Depois de absorver as palavras do curador, Ye Yuzou respondeu em voz baixa. Não tenho ideia de onde eles estão, mas conheço um canal indizível que especialistas vilões usam para espalhar informações. Podemos tentar isso e enviar uma mensagem por essa plataforma. Esse era o único método que Ye Yuzou podia pensar no momento. Os especialistas vilões tinham uma comunidade própria, embora a usassem principalmente para compartilhar notícias sobre recompensas. Se a notícia se espalharia o suficiente para alcançar Corvo Negro e Criança Fantasma dependia do prestígio do mensageiro. Lin Jin não tinha ideias melhores. Eles só podiam tentar isso. Se as coisas não saíssem como esperado, ele teria que esperar até a próxima abertura do salão de visitas. Afinal, o país da serpente não poderia mobilizar suas forças imediatamente de qualquer maneira. Depois de sua breve conversa, Lin Jin guiou Ye Yuzou através do método de evolução de sua besta e respondeu algumas de suas perguntas difíceis. Ye Yuzou ficou naturalmente emocionado e se certificou de gravar as palavras em sua memória. Tudo bem, leve-os embora. Não deixe ninguém se aproximar do Monte Zoroku novamente sem um bom motivo, instruiu Lin Jin quando percebeu quão tarde estava ficando. Com um intermediário como Ye Yuzou, Lin Jin agora podia usar sua identidade como curador para fazer arranjos que, como um avaliador de bestas, não poderia. Dado o status e influência de Ye Yuzou dentro da cidade do Bordo, ele acreditava que o homem o ajudaria a alcançar seus objetivos facilmente. Uma ideia pareceu ter ocorrido a Ye Yuzou, e ele sussurrou discretamente.
Curador, eu não sabia que Lin Jin era seu discípulo, então peço desculpas se o ofendi anteriormente. Acredito que já fiz as pazes com você. A partir de agora, ninguém na cidade do Bordo causará problemas a Lin Jin, então pode ficar tranquilo. Quanto ao Monte Zoroku, posso garantir que ninguém pisará aqui novamente, para que você possa continuar ensinando seus discípulos sem preocupações, curador. Dito isso, Ieuzou partiu. Lin Jin ficou chocado. Mas depois de assimilar a informação, percebeu que Ieuzou havia dito a ele que ele era seu próprio discípulo. Claro, ele não tinha ideia de como Ieuzou chegou a essa conclusão. Na verdade, quando Ieuzou viu Xiao Wu, sua mente já começou a divagar. Ieuzou já tinha visto esse lobo de fogo antes. Embora tivesse mudado um pouco após a evolução, era sem dúvida a besta de estimação de Lin Jin. Isso solidificou ainda mais sua suspeita de que Lin Jin era o discípulo do curador. Na mente de Ieuzou, o curador estava aqui no Monte Zoroku para ajudar a besta de estimação de Lin Jin a evoluir, mas acidentalmente foi arrastado para o incidente. Na verdade, há uma grande chance de que o Monte Zoroku seja o alojamento temporário do curador enquanto treina Lin Jin. Ver o lobo de fogo altamente intimidante, obviamente mais forte que seu dragão das nuvens, impressionou Ieuzou. Ele refletiu, só o curador poderia ajudar a besta de estimação de Lin Jin a evoluir para um ser tão magnífico. Como era de se esperar do curador? Uma pessoa comum tinha que passar pelo inferno para ajudar suas bestas a evoluir para a 4ª classe, e mesmo assim, o sucesso não era garantido. Até o próprio Ieuzou havia se esforçado muito na época para ajudar seu dragão a evoluir. Portanto, o curador nunca deve ser ofendido. Se seu dragão aquático fosse promovido para a 5ª classe, a assistência do curador era absolutamente necessária. Com esses pensamentos em mente, Ieuzou estava de bom humor enquanto voltava para a cidade do Bordo, achando que havia feito um bom trabalho hoje. Zhu Venta e as autoridades foram levados por Ieuzou. Quanto a como Ieuzou explicaria o incidente a eles, Lin Jin não se importou em descobrir. Quando todos se foram, Lin Jin finalmente caiu no chão, exausto. Ele estava se segurando o tempo todo, e a batalha cobrou seu preço em seu corpo. Ele olhou ao redor e avaliou os danos causados à floresta. A floresta foi achatada por vários quilômetros ao redor. Árvores foram arrancadas pela raiz, e grandes pedaços de terra foram virados. O nível de destruição causado pela luta entre as bestas gigantescas era chocante. Isso aconteceu em uma área selvagem. Se acontecesse em uma cidade densamente povoada, incontáveis teriam perecido inevitavelmente. Xiao Wu voltou ao seu tamanho original e se aproximou para cutucar Lin Jin com a cabeça. Lin Jin o acariciou, e as informações do lobo de fogo no museu foram atualizadas. É da 4ª classe, afinal. Lin Jin ficou levemente decepcionado com isso. Afinal, ele pensou que poderiam pular uma classe, como Xiao Wu fez em sua primeira evolução perfeita. Mas, após consideração cuidadosa, evoluir uma besta de 5ª classe era tremendamente difícil. Até Corvo Negro e Ieuzou não conseguiram depois de obter o método de evolução por vários dias. Por quê? Porque, mesmo com o método de evolução, havia obstáculos a serem superados. Uma besta de 5ª classe poderia ser chamada de um ser completamente diferente, então não deveriam ser comparadas às suas contrapartes de 4ª classe. Tudo bem, vamos devagar, Lin Jin acariciou a cabeça de Xiao Wu. Xiao Wu agora era uma entidade poderosa demais para ser ignorada. Afinal, bestas de 4ª classe eram raras em todo o reino do Dragão de Jade, muito menos na pequena cidade do Bordo. Shan'er e as pequenas raposas finalmente emergiram da caverna. Houve várias vezes em que ela sentiu vontade de sair e ajudar, mas foi impedida por Lin Jin, que ordenou que ela ficasse quieta. Tal situação não era apropriada para Shan'er se revelar. Ieuzou deve ter sabido que havia monstros por perto também. Mas ele não perguntou. Por quê? O primeiro foi por respeito ao curador. Segundo, como o monstro nunca se mostrou, ele poderia ignorar. Caso contrário, teria sido difícil se Ieuzou tivesse que ajudá-los a esconder sua existência. Lin Jin entendia isso bem. Conveniência para os outros significava conveniência para si mesmo. Pequena 5 ainda estava inconsciente, mas sua condição havia se estabilizado. Houve um alvoroço mais à frente. Lin Jin virou-se e viu Dourado cacarejando enquanto retornava. Pensando bem, Dourado teve um papel enorme em ajudá-los a sair do aperto. Xiao Wu meramente confiou em seu status de 4ª classe no final da luta para intimidar os inimigos, mas foi Dourado quem lutou descaradamente contra as criaturas do continente da grama. Curiosamente, enquanto o Lobo das Sombras ficou levemente ferido, não havia um único arranhão em Dourado. Isso apesar do fato de ele ter causado mais mortes e ferimentos. Dourado era apenas da 3ª classe, lembre-se. Lin Jin pensou, se eu ajudasse Dourado a evoluir para a 4ª classe, quão poderoso ele se tornaria? Ele seria capaz de enfrentar uma besta de 5ª classe? Isso era uma possibilidade. Dourado e Xiao Wu eram como inimigos jurados.
O primeiro esperava ouvir os elogios de Lin Jin, mas ao ver Xiao Wu da quarta classe, a raiva imediatamente explodiu nele, e sua crista pegou fogo novamente. Dourado até arrepiou as penas e bateu as asas na tentativa de provocar o lobo de fogo. Felizmente, Xiao Wu o ignorou. Depois de brincar um pouco mais, o galo perdeu o interesse e voltou a procurar minhocas depois de voltar ao tamanho normal. A batalha havia revolvido muito o solo, revelando vários insetos suculentos que normalmente só seriam encontrados no subsolo. Virou um buffet tudo o que puder comer para Dourado. Mestre Lin, essas pessoas vão voltar? Shan'er perguntou com um tom preocupado. Lin Jin podia responder a essa pergunta com muito mais confiança do que antes. Depois de sofrer uma derrota tão grande, eles teriam que voltar e se preparar, então definitivamente não voltariam, pelo menos não no futuro próximo. Agora, cabia à cidade do Bordo planejar seu próximo movimento. No entanto, com Eizou ao seu lado, as coisas deveriam ficar bem. Vou descansar um pouco e depois fazer alguns remédios em forma de pílula para pequenas 5. Não saiam por aí nos próximos dias, especialmente o macaco branco. Lin Jin sabia que tiveram sorte que os nativos do continente da grama não avistaram um macaco branco. Caso contrário, as coisas poderiam ter acabado pior. Com a ajuda de Eizou, o Monte Zoroku deveria estar seguro por agora. Isso deveria lhes garantir pelo menos alguns dias de paz. Fim dos capítulos do 191 ao 193. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!